Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje o tema é sobre gastronomia, em particular sobre um dos peixes mais famosos da nossa mesa e que muito provavelmente estará na sua mesa este Natal. O meu convidado especial de hoje é o Joselito Lucas, um dos sócios, administradores, proprietários, gerentes da Lugrade, uma das empresas de referência de bacalhau em Portugal. Joselito, muito bem-vindo e obrigado por teres aceito Obrigado. o convite. Obrigado, Luís. Sempre um prazer. A temática hoje é bacalhau. Todos nós consumimos, mas se calhar pouco falamos dele. E o meu tópico hoje, os meus tópicos hoje seria falar precisamente desta proteína que nos é tão familiar. Mas antes disso, para quem ainda não o conhece, gostaria que nos apresentasses brevemente o que é a Lugrade. Obrigado eu pelo convite, Luís. É sempre um prazer aceder a convites para programas semelhantes, porque acima de tudo é como tu dizias ainda há pouco. Todos nós, portugueses, adoramos bacalhau, mas efetivamente todos nós também achamos que sabemos muito sobre o bacalhau e muitas vezes não é bem assim. Mas pronto, mas isso já lá vamos a esses tópicos. Primeiro que tudo, apresentar um pouco e muito rapidamente a Lograde, Uhum, que é uma empresa familiar. Eu sou a segunda geração da empresa e, portanto, foi fundada em 1987. Este ano fizemos já em outubro 37 anos. O nome Lograde significa a junção de duas famílias, a família Lucas, da parte do meu pai, e a família Grade, da parte da minha mãe. Daí a palavra Lograde Lugrade. e não Lograde, como muitas vezes, por vezes, as pessoas pronunciam, o que não está correto, porque somos portugueses, somos uma família portuguesa, e da junção destas duas famílias advém o nome. Nós temos duas unidades de produção, ambas em Coimbra, sendo que a mais nova fez 1 ano e meio, agora fez 1 ano e meio. Ela foi inaugurada precisamente em abril do ano passado. Uhum. Em abril também do ano passado foi quando nós perdemos a nossa maior unidade de produção num grande fogo, em que eu na brincadeira, agora na brincadeira, porque já passou todo este tempo, já podemos brincar, apesar de obviamente é algo que sempre nos marca, nós perdemos essa unidade, nós perdemos qualquer coisa como 1300 toneladas de bacalhau, Caramba. e na brincadeira eu digo que fizemos o maior churrasco do mundo de bacalhau, mas só compareceram bombeiros, portanto só vieram bombeiros, epá, Não tanto, deu para registar no Guinness. não, não deu. Agora, aproveitando o tom de brincadeira que já começa a ser possível, nem imagino o sofrimento e o sufoco de ver a É, fábrica é, e uma vida de trabalho a arder, não é? de inúmeras, todos nós, não é? Mesmo da família, de colaboradores. Nós o primeiro comunicado que nós emitimos é precisamente colocar a salvo também os nossos colaboradores. Nós tínhamos nessa fábrica, tínhamos à volta de 60 colaboradores. Nós o primeiro comunicado que emitimos é precisamente a garantir os postos de trabalho, garantir que as Uhum. pessoas não iam perder o emprego, e felizmente nós conseguimos isso, nós conseguimos não despedir ninguém após o incêndio, porque também conseguimos distribuir pela unidade de Aveiro, que é onde eu estou agora, que é a unidade que já tem 27 anos, conseguimos distribuir também pela unidade que nós íamos abrir e que abrimos passado cerca de 2 a 3 semanas após o incêndio, que já estava previsto, abrimos essa unidade e começamos também e conseguimos também alocar alguns funcionários a uma pequena quinta que nós temos que faz autoprodução só para autoconsumo de patos, galinhas, legumes, batatas. Nós na família temos isso só para autoconsumo,
porque nós continuamos a ter na unidade de Aveiro um refeitório onde os nossos funcionários e os nossos convidados também e a família almoça diariamente, sendo que grande parte dos produtos são provenientes dessa nossa quinta só para a produção própria. Não vendemos os produtos produzidos lá, não. É só mesmo para consumo da família e dos funcionários da empresa que também pertencem à família. No Portanto, fundo é como se fossem a família, não é? claro que sim. Então, e entrando já aqui um pouco no bacalhau, no dito, hum, o que é que justifica, no vosso entender, um país como o nosso, com uma costa tão vasta, com uma zona exclusiva tão grande e que apregoa ter o melhor peixe do mundo, ser um dos maiores consumidores de bacalhau e ter o bacalhau como o, seu, o seu peixe de referência? Nós somos o maior consumidor de bacalhau do mundo. Ponto. Nós, ponto, per capita, não há nenhum país que consuma mais bacalhau que os portugueses. Porventura, muitas vezes o Brasil obviamente tem um grande consumo de bacalhau também. Obviamente em termos de população não é comparável a Portugal, mas de Per bacalhau do capita. Atlântica e per capita e de bacalhau do Atlântico, portanto que é esse que nós portugueses consumimos, nós, nós somos o maior consumidor e continuamos a ser, e a não ser que o consumo caia drasticamente devido aos aumentos de preço que têm acontecido, iremos continuar a ser. E, portanto, isso também nós enquanto Logrado, esperamos que se mantenha, até porque nós é o único país que nós, salvo raras exceções, com uma raia seca, que nós produzimos uma pequena Uhum. quantidade, mas se deixarmos de consumir bacalhau, portanto, o negócio deixa um pouco de fazer sentido. Mas porquê, não é? Também, ó Luís, porquê é que nós temos o bacalhau como nosso peixe nacional, tendo efetivamente o melhor peixe do mundo aqui nas nossas costas? Nós costumamos brincar a dizer que o bacalhau nem é peixe nem é carne, não é? Portanto, não é muitas vezes, são produtos substituíveis. Mas nós efetivamente temos, porque há muitos anos, muitos anos, os nossos marinheiros descobriram um peixe com muita abundância, e que esse peixe, depois de curado em sal e depois de seco, ganhava características que permitiam se manter durante muito tempo consumível, e com paladar e com muitíssimo bom. E, portanto, é isso que nos faz consumirmos tanto bacalhau e termos o bacalhau como uma das nossas bandeiras do nosso fantástico país. Quanto é que consumimos por ano, per capita? À volta de 15 quilos. Incrível, É. incrível. E nestes bacalhaus todos, nós, se formos a um ponto de venda de bacalhau, reparamos que há várias propostas, não é? Há vários tamanhos, há várias origens, há várias curas. Começando aqui pela origem. A origem tem realmente importância? Sim, a origem tem muita importância, mas não só a origem, mas a origem, tudo começa aí, não é? Tudo começa onde nós vamos pescar o bacalhau. Nós, no caso concreto da Logrado, cerca de 50% das nossas compras este ano são provenientes de origem Islândia. Uhum. É aí onde nós, historicamente, somos mais reconhecidos, e em termos de compras onde estamos mais ativos. Mas, por exemplo, em 2023 não. 2023, curiosamente, foi o ano em que nós, pela primeira vez, nós importámos mais da Noruega do que da Islândia. Também por causa da questão do incêndio, nós perdendo aquelas toneladas todas, nós fomos obrigados, basicamente, era também a comprar aonde conseguíssemos. Onde conseguíssemos os nossos parceiros habituais. Mas, voltando aqui um pouco à tua pergunta, nós em termos de a origem importa, as duas origens principais obviamente são aquelas que eu já referi, a Islândia E a Noruega? e a Noruega, sendo que os processos produtivos são completamente dispares um dos outros. A campanha de pescas também é completamente diferente. A campanha de pesca da Islândia é muito mais alargada, não é o ano todo, mas dura grande parte do ano, pelo menos do nosso
principal fornecedor. Nós compramos a este principal fornecedor na Islândia há mais de 15 anos, portanto a ligação é extremamente forte. E aquilo que o nosso fornecedor da Islândia faz é, ele sai todos os dias à pesca com os seus barcos, a pesca, no próprio dia em que o peixe é capturado, nunca arrasto, neste caso concreto são chamadas redes de emalhar, em que largam a rede e no dia seguinte vem levantar a rede, e portanto das 4 da manhã ele chega ao ponto de pesca, digamos assim, por volta das 11, meio-dia, perdão, por volta das 7 da manhã, por volta do meio-dia está de regresso à terra. Perdemos a voz, José. Deve ter Fiquei sem som, sido. correto? Ficou, foi. Foi o Deixa-me telefone. Foi o telefone. Desligar aqui, pôr em Portanto, modo saem avião. do Porto por volta das 4 da manhã, chegam ao ponto de chegam ao pesca. ponto de pesca por volta das 7, tem vários pontos de pesca, normalmente são a volta entre 8 a 12 locais onde largam as redes. Obviamente, o número de redes depende muito da quantidade de peixe que eles acham que é no mar, também das necessidades. Portanto, largam as redes, no dia seguinte recolhem as redes e regressam à terra por volta do meio-dia. Nesse momento, o peixe é imediatamente transportado para a fábrica, onde o peixe vai ser processado. Quando digo processado, aquilo que ele é feito, ele é descabeçado, aberto, portanto escalado Escalado. e salgado. E aqui na Islândia, o processo, portanto, ele, desde que o peixe sai da água até estar escalado e salgado, é um processo muito, muito curto. É um par de horas. E, portanto, aquilo que nós vamos garantir é que o peixe está escalado e salgado, ou seja, inicia o processo de cura, antes de entrar no seu processo de rigor mortis. Okay? O que é isso? O rigor mortis é o estado em que qualquer ser vivo, após a sua morte, fica muito, muito firme. E essa firmeza, se o peixe for processado durante esse momento, ele não a vai perder. E acontece é que nós procuramos que o peixe seja processado precisamente antes desse rigor mortis, para o peixe estar firme, mas também com essa firmeza, mas não demasiado, quando ele se encontra no rigor mortis. E aquilo que vai acontecer, o que é que nós vamos conseguir ao fazer isso? Vamos conseguir um peixe com os lombos mais altos e vamos conseguir também um peixe precisamente com a carne mais firme, mas não de uma forma que seja quase impossível de separar. Por vezes, o que acontece, muito esporadicamente, nós encontramos um peixe, mas nós não o conseguimos detectar, a não ser quando o vamos a confeccionar. O peixe, efetivamente, há um ou outro que foi processado quando o seu rigor mortis. E porquê? Porque ele morreu ainda na rede e, portanto, o seu processo de rigor mortis foi naquele momento em que estava a ser processado. Mas isso não há forma de nós de controlarmos. Portanto, o peixe à saída da água, o pescador não vai estar a olhar para o peixe e dizer, olha, este está morto e vai entrar em rigor mortis daqui a 20 minutos. Não há forma de o fazer. Pontualmente, muito pontualmente, existe uma situação como essa, mas nós preferimos assumir isso do que estar a processar o peixe, no caso da Islândia, depois do rigor mortis. A origem importa e a origem também importa na questão do processo e também importa na questão da localização do peixe capturado. E no caso da localização da capturado, é muito, muito importante, no caso da Islândia, porque o peixe é pescado na Baía de Keflavik. Na Baía de Keflavik é onde se encontra a placa tectónica do continente europeu com o continente americano e vai fazer com que o peixe tenha muito alimento. Tenha ali alimento suficiente para não necessitar de ir procurar outros locais. Ou seja, o peixe não se movimenta, o peixe não é um peixe atlético, é um peixe, como costumamos dizer na brincadeira, que é um peixe como o nosso chefe, como o Diogo Rocha. É um peixe que exercício não é necessário muito, está ali, tem ali comida e, portanto, está-se bem. Tenho a comida que quero, exercício não faço. Já no caso, e agora passando para a Noruega e passando para o nosso principal parceiro norueguês, com o qual também é uma família, na mesma situação que na Islândia, e no nosso parceiro norueguês, com o qual nós temos uma ligação de já há mais também de 10 anos,
E só para vocês terem esta noção, voltando ao tema do incêndio, nós, no dia próprio do incêndio, o nosso principal forno, o norueguês, liga e diz ao meu irmão: Vitor, sei o que está a acontecer, é só para vos transmitir que, da nossa parte, se a Logrado quiser, todo o peixe que nós iremos processar, retirando os compromissos que já temos com outros clientes, se vocês pretenderem, todo o peixe que nós iremos processar é para Logrado, se vocês assim o entenderem. Portanto, é um voto de confiança, é algo que nós na família jamais esqueceremos, porque efetivamente nós, de um momento para o outro, nós perdemos eu diria 80% do nosso estoque num só dia. Voltando ao processo da Noruega, contrariamente ao peixe da Islândia, o período de captura é muito mais curto. Estamos a falar sobretudo de fevereiro, março e abril, portanto 3 meses, em que eles têm que capturar a grande maior parte, eu diria 90% da cota. Não são os donos da fábrica onde o peixe vai ser processado, não têm autorização, porque o governo norueguês não o permite, para serem também donos de barcos na sua totalidade de capital, bem como terem a cota para poder pescar. Ou seja, há aqui algum distanciamento, de forma a também que garantirem, segundo o Estado norueguês, que toda a cadeia está devidamente separada, toda a cadeia de produção. E aquilo que é feito na Noruega, os barcos também são mais pequenos do que no caso concreto nossos da Islândia. É uma pesca, normalmente cada embarcação tem 2, 3 tripulantes, e o peixe é capturado nos meses em que o peixe está a fazer um movimento migratório, a descer do Mar do Norte para vir desovar à zona das Lofotennes. E, portanto, é naqueles 3 meses que eles têm que capturar o peixe quando está a fazer esse movimento. O peixe a estar a fazer esse movimento, lá está, vai ser logo completamente diferente daquele peixe da Islândia que eu vos falei ainda há pouco, em que o peixe que não precisa de fazer movimento para se alimentar. Este peixe da Noruega não, é um peixe mais guio, é um peixe, mesmo em termos de pele mais escura, mesmo se olharmos para um ou para o outro, facilmente conseguimos notar diferenças. E um peixe mais magro. Um peixe mais magro, e além disso o peixe também, contrariamente ao nosso bacalhau da Islândia, o bacalhau não é processado antes do rigor mortis, mas sim após o rigor mortis. Normalmente o peixe é capturado e está cerca de 3 dias até ser processado. O que é que vamos ganhar com isso? Aqui o que vamos ganhar uma carne mais macia. Okay? Lá está, não vai ser tão firme como o peixe da Islândia, vai ser uma carne mais macia. Estas são as grandes diferenças dos nossos principais fornecedores, ou no caso concreto da Logrado. Lá está, a origem é importante, mas é importante também a zona de captura, é importante também o processo produtivo e é importante também a altura do ano em que o peixe é capturado. E o que é mais valorizado? A textura mais macia ou a textura mais firme? Olha, nós ainda semana passada, ou há 15 dias, nós fizemos o lançamento dos nossos produtos mais premium, que são o bacalhau vintage, com 20 meses de cura da Islândia, e fizemos também, ao mesmo tempo, pela primeira vez, fizemos também o lançamento do nosso Magnus. O Magnus é nosso bacalhau da Noruega, com 6 meses de cura, em que e portanto fizemos essa prova cozinhada exatamente da mesma forma, e foi engraçado ver a reação das pessoas, em que eu diria 50-50, uns gostaram mais de Noruega, outros gostaram mais do Islândia pela sua firmeza, ou no caso também pelo seu tempo de cura, em que lhe vamos dar ali outros aromas, outras texturas, do que contrariamente, são produtos completamente dispares um do outro. E se perguntar o que é mais valorizado, ambos são produtos de excepcionais qualidades, e eu costumo também na brincadeira dizer que é como uma carne maturada e uma carne fresca. Portanto, nós não podemos estar a comer carne maturada todos os dias, pelo seu valor também, obviamente, e também eu acho que se torna um pouco enjoativo, mas, obviamente, uma bela peça de carne maturada de vez em quando
É Essa sempre analogia que estás agora a fazer tem a ver com os tempos de cura, com os correto? tempos de cura, sim, E no há caso do diferentes tempos vintage. de cura. Sim, O que é nós que se o que é a cura e o que é que se ganha com a cura? a cura é o processo da salga e o processo da secagem. Nós, no caso do nosso peixe com mais tempo de cura, que é o tal vintage que eu ainda há pouco tempo estava a referir, estamos a falar de 20 meses, em que o peixe está 17 meses em sal, é Uhum, seco, ele demora cerca de uma semana a secar, não ao ar livre, como era há muitos, muitos anos, e há pessoas que ainda pensam que o peixe é seco ao ar livre. Isso não existe, nem é, não existe, também não é permitido por dois fatores. Não é permitido por lei e, além disso, também requeria uma mão de obra, hum, requeria muito mais mão de obra do que é quando é efetuada em túneis de secagem. E não íamos ganhar muito com isso, muito honestamente, ou não íamos ganhar praticamente nada. Portanto, no caso do vintage, 17 meses em sal, é seco, e depois o peixe fica a repousar mais de 3 meses antes de ir para o mercado. Normalmente o vintage, assim como o Magnus, são edições muito, muito limitadas. No caso do vintage, este ano tivemos 2.500 unidades e no caso do Magnus tivemos 1.800 unidades. No caso do Magnus, são só 6 meses só, mesmo assim 6 meses ainda é muito tempo, 6 meses em cura, salga, em que, no caso do Magnus, ele demora mais tempo a secar, demora, diria, quase 2 semanas, porque estamos a falar de peixes de uma dimensão maior, estamos a falar com peixes de 6, 7 quilos, portanto, entre 5 a 7 quilos, portanto, peixes muito, muito grandes. Para terem noção, esta dimensão de peixe cada vez é mais difícil de obtermos. A percentagem desse peixe este ano que nós recebemos, só da Noruega, representou menos de 0,7%. Ou seja, é uma caramba. percentagem, é quase nada. 1.800 peixes não é nada. É muito pouca quantidade. Mas muitas vezes as pessoas pensam que bacalhau é como, sei lá, como fazermos uma garrafa ou algo. Não, nós estamos dependentes daquilo que o mar nos dá. Se o mar nos dá aquele calibre de peixe, é aquilo que nós temos que vender. E por vezes é que também o que tem estado a acontecer nestes anos é que a redução de cota e a redução de peixe de tamanho grande no mar, em qualquer zona de pesca, Noruega, Islândia, Groenlândia, os Faroé, todas as grandes, ou os locais de pesca, a captura de peixe grande nos últimos 3 anos tem sido recorrente. E por isso é que esses peixes maiores, o preço tem estado a disparar, porque é a lei da oferta e da procura, portanto, Há é o poucos mercado a funcionar. exemplares. Há poucos exemplares para a procura que existe. Esses 6, 7 quilos que falas já é depois do processo da cura, Já é em que ele seco, perde em que ele sim. já perde algum Ele peso, perde, não é? ele perde algum peso, perde qualquer coisa como 80% do seu peso. Okay? Incrível. O peixe desde que sai da água até estar seco, ele perde 80% do seu peso. Entre espinha, cabeça, umidade, são 80%. E tripas, obviamente. Ou seja, quando um peixe sai na água com 1 quilo, ele depois de seco tem 200 gramas. Então Mas é um exercício fácil até das pessoas em casa poderem fazer. Se uhum. imaginarem um peixe ou 1 quilo de sardinhas, peguem num quilo de sardinhas, tirem-lhe a tripa, tirem-lhe a cabeça, tirem-lhe metade da espinha, porque nós quando escalamos o peixe, quando colocamos no formato do bacalhau, que algumas pessoas pensam que o bacalhau já anda no mar como se fosse uma raia. Não, não é? O bacalhau é um peixe, é um O peixe, bacalhau curado é um peixe escalado, é um é um peixe peixe aberto. calado, aberto, exatamente. Porque ele, quando está na água, ele é um peixe normal, se é que a gente lhe pode chamar normal. Portanto, durante todo este processo de transformação em bacalhau, como nós o conhecemos, perde 80% do seu peso. Mas lá está, se as pessoas fizerem este processo a 1 quilo de sardinhas, tripa, cabeça, espinha, desidratarem, vejam com quanto é que ficam. Vamos Vão ficar perceber onde é que contentes. Vão estão ficar essas contentes. perdas. É. E o que é que se ganha com a cura? Vamos Com o que gastar. é que se cura bacalhau? O início era para preservar,
poder ter produto, uma proteína durante muito tempo. Além disso, hoje em dia isso já não seria necessário, mas o que vamos ganhar muito mais sabor, muito mais textura do que estando a comer bacalhau fresco, porque o bacalhau fresco acaba por ser um pouco, nós costumamos até comparar até à pescada, portanto é um peixe sem muito sabor, é um peixe de pele branca, é um peixe ótimo. No entanto, se o compararmos ao nosso bacalhau curado, estamos a falar de produtos completamente distintos um do outro. Eu, pessoalmente, aprecio muito mais um bacalhau curado do que um bacalhau fresco. Um bacalhau fresco, eu prefiro comer uma boa pescada portuguesa, voltando ao nosso peixe, não é? Porque aí temos uma comparação direta. Eu prefiro comprar uma boa pescada portuguesa do que um bacalhau fresco. E porquê? Porque um bacalhau fresco, garantidamente, não é tão fresco como a nossa pescada. Porque a nossa pescada fresca é pescada aqui na nossa costa, rapidamente a temos em nossa casa. O bacalhau não, o bacalhau fresco tem que vir do norte da Europa, tem que ser transportado até cá, colocado nos canais de venda, e todo esse processo demora sempre muito tempo. Na nossa costa, é já aqui ao lado, portanto, é muito mais rápido. Portanto, Ou então até prefiro uma bela sardinha, do que um robalo ou uma dourada, do que um bacalhau fresco. e do ponto de vista do consumidor, podemos assumir que quanto maior a cura, mais intenso ele é isso? Mais intenso ela é, sem dúvida. Agora, se me perguntam muitas vezes as pessoas, mas qual é o melhor? Lá está, o melhor é aquilo que é como um vinho, não é? É aquilo que souber melhor às pessoas. Um vinho mais antigo é melhor que um vinho novo. Depende também do estado de espírito, depende da companhia. Há aqui muitos fatores que podem influenciar. Da maneira, no caso do bacalhau, como é confeccionado. Se formos confeccionar um bacalhau e lhe adicionarmos natas e outros molhos, se calhar não precisamos de um peixe com tanto tempo de cura. Não é? Não vamos sentir na prática? Não vamos sentir, portanto, para que o estarmos a utilizar? Okay? E é isso. Agora, com os tempos, ganhamos muita coisa que muitas pessoas podem gostar ou podem não apreciar. Nós aqui que há uns 3, 4 anos fizemos uma prova vertical de bacalhau vintage, ou seja, nós provámos todos os bacalhaus vintage que nós já tínhamos lançados e provámos peixe com bacalhau com 6, 7 anos. Portanto, Caramba. estava comestível, não estava estragado. Obviamente já tinha perdido alguma da sua goma, daquela sua gordura entre as lascas, mas curiosamente nessa prova o produto que mais apreciaram, lá está, tivemos a provar peixe com 20 meses, 32 meses e por aí fora. E de todos, aquilo que a grande maior parte das pessoas mais gostou foi precisamente o peixe com 32 meses. Foi aquilo que mais apreciaram. Mas neste momento não tem nenhum com esse tempo de cura. Não. Não, nós, por exemplo, o ano passado, o Vintage que nós teríamos para lançar na campanha de Natal de 2023, nós perdemos no incêndio. Portanto, nós o ano passado, pela primeira vez nos últimos 7 anos, nós não lançámos Vintage. Por isso é que nós fomos lançar o Magnus para poder ocupar o lugar no ano passado do Vintage. E este ano tiveram os dois. Este ano tivemos os dois. Então, o que é uma cura amarela? Cor amarela. Cor amarela é pegarmos num bacalhau, sempre o processo esportivo que nós fazemos na Logrado, em que está 6 meses em sal, e depois do peixe estar 6 meses em sal, nós vamos lhe dar como se fosse uma pré-demolha. Vamos colocá-lo durante a água doce, durante uma dúzia de horas. E vamos colocá-lo precisamente para lhe retirarmos algum sal, e para depois dessa pré-demolha, iniciarmos o processo da secagem. Aqui o processo da secagem, contrariamente ao bacalhau tradicional, digamos assim, é um processo muito mais longo. Não significa que o peixe está sempre para secar, mas o peixe seca e descansa, e demora cerca de 1 mês. E vamos atingir um peixe com uma tonalidade muito amarela. Curiosamente, a minha garrafa d'água não é bem esta cor que nós ficamos, se calhar com uma cor assim, mais um amarelo mais Levemente torrado, mais levemente torrado. Ou então, olha, aqui a minha carteira. Lá está, fica aqui no intermeio
no intermédio entre estas duas cores, ou até aqui na minha, este castanho, assim, uma cor acastanhada até um pouco, que é proveniente da oxidação que o peixe sofre, uma vez que tem menos teor de sal do que de cura tradicional. E o peixe, para nós, só está pronto a ir para o mercado quando nós pegamos no peixe e, ao tocarmos, o peixe não está a libertar uma determinada goma. Portanto, temos que andar no processo de secagem, de repouso-secagem, durante cerca de um mês, ou por vezes até mais, até retirarmos toda essa umidade ao peixe. No caso do cura amarelo, o que é muito, muito importante, porque estamos a falar de um peixe que tem duas características diferentes do cura tradicional. Estamos a falar de um peixe mais hidratado e estamos a falar de um peixe com menos teor de sal. E aqui é muito, muito importante, e a maior parte das pessoas não tem esta informação, é muito, muito importante a quando a demolha nós fazermos de uma forma diferente ao cura tradicional. Porque quando da demolha nós temos dois processos que estamos a fazer. Nós estamos-lhes a retirar o sal e, além disso, nós estamos a hidratar o peixe. E no caso do cor amarelo, como o peixe ainda está mais desidratado, nós temos que prolongar o processo durante mais tempo. Porque se fosse da forma comum, aquilo que nós iríamos fazer era, nós iríamos colocar o bacalhau cor amarela a demolhar, mudávamos a água, na nossa opinião, as nossas indicações é de uma vez por dia e não mais que isso. Mas eu também costumo dizer na brincadeira, há várias formas de marcar penaltis, não é? Há as paradinhas, há uns que rematam à penanca. A panenca. A panenca, perdão. Portanto, a nossa forma de bater penaltis, digamos assim, no bacalhau, é só mudar uma vez por dia e temperatura o mais fria possível, sempre ali na casa dos 2, 5 graus por aí. Portanto, Mas frigorífico. sim, sempre no frigorífico, e mesmo quando colocamos a água, tentar que a temperatura da água esteja logo baixa. Mas no caso do cor amarelo, aquilo que nós aconselhamos vivamente é sempre nos 2 primeiros dias de adicionarmos sal. E as pessoas dizem, mas espera aí, estamos a demolhar bacalhau e estamos a colocar o bacalhau com sal? Sim. E porquê? Porque é aquilo que eu há pouco te dizia. Nós temos que hidratar o peixe. E para fazermos essa hidratação, nós temos que ter um período longo de demolha. E se o cor amarelo, como tem menos teor de sal, o processo da demolha vai ser mais rápido. Sendo mais rápido, nós não vamos hidratar convenientemente o peixe. Portanto, os 2 primeiros dias servem, não é para demolhar o peixe, é para prolongar o processo de demolha, para o hidratar ou reidratar novamente. E muitas das vezes as pessoas não fazem este tipo de demolha e depois queixam-se que o peixe, o cor amarela, é mais fibroso do que o outro. Sim, ele vai ser sempre, mas se nós não o hidratarmos convenientemente, então vai ser demasiado fibroso. Uma lástima, digamos assim. Este processo de reidratação, ou de demolha, como se diz tradicionalmente, um dos grandes desafios é sabermos quanto tempo devemos deixar. Qual é a Sim, vossa recomendação? Como é que isto funciona? nós temos 2 recomendações, ou pelo método tradicional. O método tradicional é dizer à mãe: "Ó mãe, demolha-me o bacalhau", porque eu não percebo nada disto. Há outra recomendação, que é comprar também o bacalhau demolhado ultracongelado, portanto não precisam de o dessalgar. Ou então, nós na Logrado desenvolvemos há cerca de 6, 7 anos um equipamento, ao qual nós chamamos o Fiel, que está à venda na nossa loja online, em que aquilo que ele vai fazer, ele vai-nos dar indicação de quando devemos mudar a água Uhum. e no ponto de sal que nós queremos. Nós, nesse equipamento, temos 3 níveis de salinidade para o produto acabado e, portanto, a pessoa pode escolher mais salgado, menos salgado ou ali intermédio. Mas a regra para quem não gosta destas tecnologias, a regra é separar as postas grossas das finas, porque o tempo de demolha das abas não é o mesmo dos lombos. Tem alturas bem diferentes e, portanto, tem a Tem quantidade de carne e de sal tem bem quantidade distinta, não é? bem distinto e, portanto, fazer separação na demolha dessas peças e água fria, conforme já falámos, uma muda por dia. Se estivermos a falar
de umas postas grossas feitas de um lombo, de um produto, de um peixe, como por exemplo 3,5 kg, 4 kg, ou entre 3 a 4 kg, garantidamente que vocês vão precisar, mudando só uma vez, e temperatura da água baixa, vão precisar sempre no mínimo de 5 dias para o lombo estar bem molhado. Ou então, deixam um No bocadinho mais, mínimo. no mínimo. Ou então, deixam o peixe um bocadinho mais salgado, epá, e em compensação bebem mais um bocadinho de água ou um bom vinho. Mas aqui não é só questão do salgado. Se ele não ficar devidamente reidratado, a própria textura está mais seca, fica mais fibroso, não é? Claro, fica mais fibroso, sim. E não é isso Portanto, que se pretende. não é isso que se pretende, é portanto uma Não, questão também de qualidade do bacalhau. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E o que é um asa branca? Um asa branca. O asa branca existe um mito de algumas pessoas que acham que o asa branca é uma espécie diferente. É um peixe que está numa determinada zona ou numa determinada profundidade. Isso é completamente errado. O asa branca é nada mais, nada menos que no bacalhau retirarmos-lhe uma pele que ele tem na barriga, como qualquer peixe, que se chama peritoneu, e retirarmos precisamente essa pele. Portanto, quem quiser que o bacalhau não tenha essa pele, que é uma pele muito, muito fina, em que existem alguns bacalhaus, por exemplo, o nosso de origem Islândia, não a totalidade, mas a grande parte deles, até essa pele, essa película, aquilo nem é uma pele, é uma película, é, é quase que transparente. Portanto, nós até costumamos brincar que esse é um asa branca natural, não é um asa branca que foi-lhe retirada essa pele. Mas a única diferença é precisamente essa. É de alguém retirar Portanto, essa é apenas uma questão visual, não tem nada a só ver com visual. qualidade. Só visual, nada mais que isso. Obviamente que podemos ter um produto de excepcional qualidade ou não. Mas isso não é por Não é por ser. ser asa branca que é melhor. Não, não é por ser. Não é isso que lhe dá uma garantia de qualidade. Não é. Isso é a mesma coisa que eu costumo brincar até também com as garrafas de vinho, não é por ter um contrarótulo que o vinho é melhor. Há vinhos sem contrarótulos que também são excepcionais, portanto, não de todo, nada disso. Estavas a falar de espécie, que o asa branca não era uma espécie diferente. Há diferentes espécies de bacalhau? Ou só há um? Existem. Bacalhau, só podemos chamar em Portugal a duas espécies, perdão, a três. Ou Gades morua, espécie Gades morua, e depois existe um bacalhau que é o Gades ogak, que é pescado na zona da Groenlândia, mas a quantidade é muito, muito pequena. E é um peixe muito, muito semelhante ao Gades morua, mas a quantidade também é quase que irrelevante. Depois existe um outro bacalhau, que é o bacalhau do Pacífico, que é Uhum. da espécie Gades macrocéfalos. Aí já estamos a falar de produtos distintos. Aí já estamos a falar de espécies distintas, eles chamam da mesma família, da família Gadidae. No entanto, em termos de comportamento, são distintos. Por norma, o macrocéfalos, o bacalhau do Pacífico, por norma não, em Portugal ele tem que ser denominado obrigatoriamente como bacalhau do Pacífico. Ele Ok. não pode ser comercializado só com bacalhau. Não, tem que ser denominado como bacalhau do Pacífico. E quando, no nosso caso, desculpa a interrupção, no nosso caso, quando diz bacalhau, obrigatoriamente é bacalhau do Atlântico. Do Atlântico, certo, Ok. exatamente. Por exemplo, no caso do Brasil, não. No Brasil eles chamam bacalhau, tanto um como o outro, sendo que ao bacalhau do Atlântico, não, eles utilizam que é o bacalhau do Porto. O bacalhau do Porto para eles é o bacalhau, perdão, do Atlântico. E chamam do Porto porque antigamente, lá está, o bacalhau muitas vezes ia diretamente do Porto para o Brasil e, portanto, eles chamavam, ficou o nome do bacalhau do Porto. E depois, E obviamente, existem outras espécies menos comerciais que em Portugal praticamente não se comercializam, que também se escalam, salgam e secam, mas que em Portugal nos últimos anos não têm aparecido. O Pacífico este ano apareceu alguma coisa, dada a subida do preço do bacalhau, acabam depois por vezes aparecer aí alguns peixes, mas
não vejo, pelo menos eu não noto que se anda a vender gato por lebre. Portanto, atualmente as pessoas chamam o nome correto aos produtos. Era exatamente essa a minha questão. Não Ok. há gato por lebres? Não há espécies similares que possam passar por bacalhau? Isto Existem, porque lá se está. fala muito na restauração, principalmente naqueles pratos como tu falavas. Pratos que levam muitos molhos e afins e não se consegue sentir tão bem o peixe. Ah, Não, existe, obviamente, com fala-se o que bacalhau com natas, muitas vezes, ou algumas vezes, muitas vezes, não, algumas vezes, não é bacalhau. os É, palocos e é o afins. paloco, é o paloco. Pronto, mas isso, o paloco já está enraizado na nossa gastronomia. O paloco não é uma coisa recente, o paloco é um produto que já tem, eu diria, 15, 20 anos na nossa gastronomia. Todos nós temos um pouco de receio de falar no paloco, mas o paloco é um produto comercializável já há muitos, muitos anos em Portugal. No estado, sem pele e sem espinha. Portanto, porque acaba por ter um sabor muito semelhante Uhum. ao bacalhau e em termos de preço, sem pele e sem espinhas, obviamente tem um preço muito mais competitivo do que o bacalhau. Agora, por exemplo, o paloco estar a ser vendido inteiro ou às postas, isso praticamente não existe em Portugal. A quantidade é completamente irrelevante. É Aí mais seria sobre a bem, forma. bem evidente que são peixes diferentes. Sim, se bem que cortado à posta é mais difícil de visualização, porque temos que olhar para a pele, a coloração da carne pode ser semelhante, mas teríamos que olhar para a pele. O peixe inteiro é relativamente fácil de distinguir. Cortado à posta já é mais difícil. Há pouco, desculpa retomar o assunto, mas ficou-me esta pergunta para trás. Estávamos a falar da cura e estávamos a falar de pôr o peixe em sal. Já que estamos aqui a tentar perceber as nuances de um produto e aspectos que possam ter diferenciação no produto, como a origem, e o processo produtivo e afins, o sal é uma parte importante, não é? Pois está em Sim, claro. salga durante muito tempo. Sim. O sal em si faz diferença? Há distinção do sal que é usado, por exemplo? É muito difícil, eu acho que é muito difícil, só efetivamente grandes entendedores e pessoas com muito, muita atenção é que conseguem distinguir a diferença entre um peixe curado, salgado, com um determinado sal ou com outro. Uhum, A maior parte do peixe é salgado na Islândia e na Noruega, portanto eles não têm sal, eles têm que importar sal. Eles importam sal da Tunísia ou das Bahamas ou até do sul de Espanha. Nós, honestamente, não é algo que nos faça sentir um produto diferenciado. Nós, quando tínhamos a nossa unidade que ardeu, nós fazíamos uma pequena produção de peixe, de bacalhau salgado com sal de Rio Maior, da loja de sal de Rio Maior. Notava-se a diferença. No entanto, tínhamos de ter ao lado uma peça salgada com o sal da loja de sal do Luís e outro com o nosso sal mais comum. Mas era preciso estarmos muito atentos e termos essa comparação. uhum. Não era fácil, enquanto eu consigo distinguir um peixe islândio e um peixe noruega, e mesmo os tempos de cura consegue distinguir, salgado O com um sal não era tão sal evidente. é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Quando Existe um se colega fala nosso, existe um colega nosso do setor que tem um produto, ele não é salgado na totalidade com a flor de sal. Ele, pelo que eu sei, só lhe acrescentam depois alguma flor de sal no processo. uhum. Honestamente nunca provei, portanto também não tenho esse compromisso de estar aqui a dar a minha opinião sobre o tema. Mas, Eu esse também não, mas por acaso o hum, da loja do sal já tive a ok, oportunidade de o ok, comer. devo provar. E isso leva-me a outra questão, que aquilo que eu apanhei na loja do sal foi cachaços, e de facto, quando se fala de bacalhau já não se fala só de postas, ou das abas, que se Lombos, calhar, ou os lombos, que serão os cortes mais clássicos. Há também o cachaço, há as caras, há a bochecha, há as línguas, há os samos, os lingotes, que vocês recentemente lançaram. é, Tudo isto é o quê? O que é que são tudo isso diferentes é
cortes, não é? Diferentes São peças. diferentes cortes, no caso das postas, lombos, dos lingotes ou dos cachaços, são cortes diferentes. Já no caso dos chamos, das línguas ou das bochechas, ou até das caras, não, isso já são outras partes do peixe em si. Agora, o que tem acontecido nos últimos anos é efetivamente aqui uma acaba por ser também um pouco como um talho, não é? Nós quando vamos a um talho também escolhemos da parte ou alcatra ou Ou seja, não é vazia. pedir só vitela ou porco. Podemos Não, ir à parte específica. podemos ir à parte que nós queremos, ou até para confeccionar. Nós queremos se calhar fritar bacalhau se calhar não vale a pena fritar bacalhau um lombo, se calhar podemos ir a uma parte mais fina, cortá-la até a uma parte da água, cortá-la um bocadinho mais pequeninos e fritar, garantidamente vai ser muito mais apetitoso. Ou se quisermos fazer uma posta a lagareiro, lá está, não vamos estar a grelhar uma parte mais fina, porque ela vai desidratar muito e vai Vai estar secar seco, demasiado. vai secar demasiado. Portanto, desde que isto começou a surgir, o peixe cortado seco, eu diria há uns 10 anos, o demolhado obviamente já vem há mais tempo, mas estarmos aqui a vender às peças é algo que é uma tendência muito mais recente. Os cachaços, então, é algo que tem, eu diria, 4, 5 anos, não Um muito mais corte do que que ninguém isso. queria, não é? Ninguém queria que normalmente, quando nós até vendíamos já as postas e quando a parte da restauração recebia só a parte denominada da cabeça, reclamavam que essas eram só partes da cabeça. Já naquela altura eu ficava aborrecido, pensava, como é que alguém consegue reclamar que recebeu muitas postas da melhor parte do bacalhau? Para mim aquilo não... Porque ele visualmente não é Perdão, tão bonito, provavelmente é por aí. Mas ele é provavelmente é bastante por aí, saboroso. mas é muito mais saboroso, temos ali muito mais gordura, temos ali muito mais sabor, portanto. Mas o Diogo Rocha, o chefe, costumava dizer, epá, o cachaço era a parte que ninguém queria, que era sempre para os cozinheiros. Agora, de repente, toda a gente Tornou-se moda. procura, tornou-se moda e, portanto, mas nós não nos podemos esquecer, e muitas vezes as pessoas esquecem-se, que nós só temos um cachaço por peixe. Não é? E não dá para fazer cachaços, Desmultiplicar. desmultiplicar. Ainda hoje de manhã estávamos com um cliente e ele estava super aborrecido connosco porque nós não tínhamos cachaços para entrega. Pois, eu não consigo ir ao bacalhau e multiplicar cachaços, não é? Só tem um. Só tenho um. Portanto, olha, a única forma que lá está, que nós temos, muitas das vezes, eu sei que muitas vezes pode não parecer correto ao consumidor, mas a única forma de resfriar o consumo é pelo preço. Portanto, Uhum. é oferta e procura, não há volta a dar. Vai subir o cachaço para poder descer o preço também dos rabos ou das abas, para equilibrar. Porque nós, quando estamos a cortar peixe, ou é a mesma coisa que um talho, nós temos que vender todas as peças, não é? Olha, eu só Claro. vou vender cachaço e depois ficar com outras partes. Não, o objetivo é, obviamente, ir vender sempre toda a parte do peixe. E agora recentemente lançaram os lingotes, que também têm uma Sim. particularidade. O que é o lingote? O lingote é um corte que nós fazemos sem espinha, portanto, em vez de estarmos a cortar o lombo da forma como a maior parte das pessoas o conhece, nós cortámos-lo ao alto, retiramos a espinha central e acabamos por ficar com um formato como se fosse um lingote. Obviamente que hoje em dia também o bacalhau efetivamente está ao preço do ouro. Já é E uma boa analogia. já é uma boa analogia, portanto temos pelo formato e também pelo preço do produto em si. E é portanto, sem espinhas, já a pensar Sem num espinha, sim. mercado Diferenciado, diferenciado. é. E também porque nós já tínhamos um produto, perdão, nós tínhamos um produto já há muitos anos que nós chamávamos cubos e continuamos a ter, que é um produto também sem espinha, em que nós precisamente pegávamos no lombo, retirávamos-lhe a espinha e ficávamos, parecia um cubo. Portanto, nós chamávamos mesmo cubo. Mas, entretanto, o nosso principal mercado desse produto era o mercado italiano, que o nosso cliente italiano, com a subida do preço, ele começámos a pensar em conjunto, a arranjar aqui uma solução, sempre mantendo a questão dos sem espinhas, mas em que o consumidor, não, neste caso concreto, ele é sobretudo para a restauração italiana,
a restauração pudesse cortar ao tamanho que ele quisesse, porque nós Uhum. estando-lhe a fornecer uma peça, uma dose, acabámos por estar a condicionar. Então ele disse, epá, podemos desenvolver um corte para que depois o chefe corte no tamanho que bem pretende para servir. Portanto, também foi nessa sequência de uma necessidade e nós apresentámos uma resposta a essa necessidade. O que é que são os SAMUs? Os SAMs é uma parte fantástica do bacalhau que também muitas pessoas não conheciam. Que dá uma feijoada fantástica. Dá uma feijoada fantástica, que também só temos um por bacalhau. Era um produto que até há muito pouco tempo, eu diria 10 anos, sensivelmente, só sobretudo no litoral aqui Aveiro, mesmo aqui Figueira da Foz, é que existia algum consumo desse produto. E o que é? É nem mais nem menos a bexiga natatória do bacalhau. É o que permite qualquer peixe subir ou descer, consoante a sua necessidade, na água. Portanto, chama-se bexiga, mas não tem qualquer problema que as pessoas possam estar a pensar. Portanto, é só ar que entra ou sai para eles poderem, Uhum. para poderem subir ou descer Dentro dentro d'água. da água. Aquilo que é feito é colocado, é limpo, é retirado ali algumas películas que tem, colocado em salmoura, e é deixado em salmoura durante algum tempo, e depois tem que ser feito o processo de molha, e pode ser feita de feijoada, que dá uma feijoada fenomenal. Há quem também possa desidratar muito bem e depois de hidratado fritar, é como se fosse uma pipoca. Aliás, nós no nosso site temos Boa. uma pipoca de bacalhau, feita com Com os SAMs de SAMs. bacalhau. No Sem Maneiras ele tinha um prato emblemático que era o estendal do bairro, Sim, que era precisamente com SAMs de bacalhau de Alvorada. Portanto, os SAMs é um produto que pode-se fazer é verdade, já também, não me lembrava dessa. pode-se fazer a acompanhar, lá está, um prato de bacalhau. O Diogo Rocha sugere um dos pratos para este Natal é precisamente um bacalhau confitado no forno e depois acompanhar com uma feijoca e com os SAMs cortados aos pedacinhos para acompanhar o bacalhau. Dá-lhe cremosidade e dá-lhe Dá-lhe muito muita sabor. cremosidade, É incrível, fenomenal. verdadeiramente incrível. É. Por falar nisso, falar em pratos, qual é o teu prato de bacalhau preferido? Pois essa é uma bela questão. O meu prato de bacalhau favorito, eu diria que é o mais simples. Não é? Eu acho que muitas vezes não vale a pena complicarmos muito. E não complicar muito é um belo de um bacalhau cozido, com grão, com ovo, obviamente com uma boa batata, uma boa couve, portanto o bacalhau chamado de bacalhau com todos. O bacalhau com todos. Sim, esse é aquele prato que, pelo menos a mim, que aprecio bastante quando regresso de uma viagem, quando regresso a casa, é um prato de conforto que nos faz sentir novamente em casa e que nos dá força novamente para continuar a trabalhar. Um dos grandes clássicos da nossa Exatamente. restauração também. Joselito, para podermos acabar, e é assim que eu costumo fazer com todos os meus convidados, gostava de pedir umas palavras que queiras partilhar com quem nos está a ver e a ouvir. Naturalmente, em primeiro lugar, desejar festas felizes, Santo Natal, com um belo bacalhau à mesa. Na família nós também não somos muito de Peru, para nós bacalhau, Natal é bacalhau. Portanto, desejar um Feliz Natal a todos. E sobretudo ter as pessoas para serem felizes, simplificarem as coisas. Muitas vezes nós de tanto complicarmos, nós acabamos também por complicar a nossa vida. Não nos não, perdão, não nos segurarmos muito a pormenores que muitas vezes nos levam a conflitos. Esses pormenores são importantes, obviamente, na nossa vida, mas o mais importante é seguirmos a nossa linha e afastar esses pequenos percalços que vão surgindo, mas sempre com um sorriso, com atitude, com responsabilidade, com respeito e com honestidade. Estes são os nossos 3 pilares da nossa família: o respeito, a responsabilidade e a honestidade. Acima de tudo isso, e garantidamente, se todos olharmos assim, desta forma, para a nossa vida, para a vida de todos, será tudo muito mais simples, muito mais fácil e Tudo mais vamos ser tranquilo.
tudo muito mais tranquilo. E é isso. Ficam os votos feitos. Joselito, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Um Feliz Natal também Feliz para Natal. vocês e para todos o que nos ouviram. Este será o último episódio antes da pausa, precisamente para Natal e Ano Novo. Obrigado a todos que estiveram a ver e ouvir. Vemo-nos em 2025. Joselito, um abraço e até breve. Um abraço. Obrigado. Até Obrigado. breve.